Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora, trazendo notícias importantes do Brasil e do mundo desta quarta-feira para você. E eu começo com a informação de que o Ministério da Saúde identificou 204 casos de mutações do coronavírus aqui no país. Por enquanto, 3 variantes do SARS-CoV-2 estão sob a atenção dos cientistas. B117, identificada em dezembro de 2020 no Reino Unido. 501YV2, encontrada na África do Sul, e a P1, variante brasileira detectada inicialmente em Manaus. Até o dia 20 de fevereiro, 204 casos de variantes do vírus SARS-CoV-2 foram identificados no país. O levantamento foi feito pela Secretaria de Vigilância em Saúde a partir das notificações recebidas pelas Secretarias Estaduais da Saúde. De acordo com a pasta, foram registrados 20 casos da cepa britânica nos estados de São Paulo, Bahia, Goiás e Rio de Janeiro. A variante P1, encontrada inicialmente em Manaus, teve 184 casos identificados em 17 estados. O Amazonas teve o maior registro, com 60 casos, e em São Paulo foram encontrados 28. Até o momento, o país não teve nenhum registro da variante descoberta na África do Sul. O Brasil registrou ontem a terceira maior média de mortes por Covid desde o início da pandemia, com 1.084 óbitos por dia. Antes, essa marca havia sido registrada no dia 25 de julho do ano passado e no dia 14 de fevereiro deste ano. Em 24 horas foram registradas mais 1.386 mortes pela Covid-19. O Brasil soma até agora 248.529 óbitos. Também foram confirmados em um único dia, segundo dados do Ministério da Saúde, 62.715 novos diagnósticos. E no total, mais de 10.257.000 brasileiros já foram contaminados. A média móvel de mortes dos últimos 7 dias registra mais um aumento e está em 1.084 óbitos a cada dia. Já a média móvel de casos está em 47.985 confirmações diárias, o que representa uma pequena queda. Pelo mapa, podemos ver melhor como a pandemia evolui por regiões. 12 estados brasileiros estão com aumento nos registros de mortes: Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Outras 10 unidades da federação apresentam estabilidade: Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. E dessa vez 5 estados estão em queda: Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Tocantins. E o país avança na luta contra a pandemia. O estado de São Paulo imunizou mais de 1.600.000 pessoas com a primeira dose da vacina. No Rio de Janeiro, o número é de 430.000 imunizados e Minas Gerais aplicou 523.000 doses. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, já foram vacinados mais de 6.116.000 brasileiros. Isso equivale a 2,89% da população, enquanto mais de 1.435.000 pessoas já receberam a segunda dose do imunizante. E agora vamos conferir a situação da pandemia pelo mundo. Segundo a Universidade Johns Hopkins, já são mais de 112.184.000 casos de Covid registrados e 2.487.000 pessoas não resistiram às complicações causadas pela doença. O edifício Andraus, no centro de São Paulo, onde aconteceu o primeiro grande incêndio da história do Brasil, transmitido ao vivo na TV, agora está revitalizado e continua com atividades corporativas. Hoje, dia 24 de fevereiro, completa 49 anos da tragédia e a nossa equipe foi conferir, saber como está o prédio atualmente. 24 de fevereiro de 1972, uma quinta-feira que começou como outra qualquer. Foi quando, por volta das 4h20 da tarde, algo mudaria para sempre a história do edifício Andraus, localizado na agitada Avenida São João, no centro de São Paulo. Incêndio no prédio das lojas Pirani. Em poucos minutos, as chamas envolvem todo o prédio de 28 andares. Na Avenida São João, milhares de pessoas acompanham horrorizadas o drama das vítimas. O incêndio começou com uma sobrecarga no sistema elétrico no segundo andar, onde havia uma loja de eletrodomésticos.
O fogo se espalhou rapidamente, consumindo o prédio inteiro em apenas 2 horas. O incêndio do Andraus foi, na época, a primeira grande tragédia transmitida ao vivo pela televisão brasileira. Há 49 anos depois, o Andraus continua de pé. O prédio foi reformado após o incêndio e ganhou parapeitos entre um andar e outro, portas corta-fogo, iluminação de emergência, escadas externas e brigada de incêndio. Quem nos mostra como está hoje o prédio é o atual síndico e administrador do edifício. Joaquim, então em 1972 só existia essa escadaria aqui, ou seja, as pessoas só tinham esse acesso aqui para subir ou descer. Esta rota de fuga, não existia outra rota de fuga, não pode ser dessa forma em leque. Os degraus não podem diminuir de tamanho, eles têm que ser uniformes. Hoje você tem 2 rotas de fuga, né? Além dessa interna, você tem a externa. As 2 estão protegidas por porta corta-fogo, que estão interligadas com eletroímã ao alarme de incêndio. Tocou o alarme, ela desativa todos os ímãs e todas as portas vão se fechar. Antes não existiam essas portas corta-fogo? Não existiam. Hoje a gente tem detector de fumaça, alarme, câmera em todos os andares. Hoje a gente está bem melhor em matéria de segurança. São 115 metros de altura, divididos em 28 andares. Na época, o Andraus era um dos poucos arranha-céus de São Paulo. No incêndio morreram 16 pessoas, mas graças ao resgate aéreo, muitos se salvaram. Sem conseguir usar as escadas de emergência, muitas pessoas que estavam no prédio correram para a cobertura, onde foram resgatadas por helicópteros. Foram quase 500 resgates. Então, esse lugar que a gente está aqui serviu para que muitas pessoas se refugiassem, né? Subiram, então, aqui para essa cobertura para fugir do incêndio, né? Até porque o incêndio, por ter começado no térreo, você teve um agravante, né? Aí o fogo subiu. Então, as pessoas dos andares, a hora que viram a fumaça, fogo, o que fizeram? Isso é instintivo, acabaram subindo. E muita gente veio parar aqui. E naquela oportunidade foi, até por ser o primeiro incêndio, foi utilizado helicópteros para resgatar as pessoas que vieram se abrigar aqui. Joaquim, qual foi a grande mudança que aconteceu aqui no Andraus nesses 49 anos pós-incêndio? Legislação, né? Contra incêndio, que foi modernizada de lá para cá. E hoje não. Hoje você tem que ter um prédio para você receber o AVCB, para você ver o certificado de manutenção. Você tem que ter uma série de requisitos para atender a legislação de segurança. Do incêndio só ficaram as lembranças, porque por aqui tudo mudou. Nada é mais como em 1972. Hoje encontramos um prédio moderno e principalmente seguro, para que a tragédia não passe de um triste registro na história. E essa edição fica por aqui. Você confere mais informações à 13h com Renato Diniz. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você e até amanhã.